Fala galera do Sempre Concursos, meu nome é Poliana, professora de Química e hoje nós vamos estudar eletroquímica. Como o próprio nome já remete aqui, ó, eletroquímica vem de eletricidade, né? Então o que nós vamos estudar nessa matéria? Nós vamos estudar nessa matéria reações químicas que produzem corrente elétrica ou que são produzidas pela corrente elétrica. Então, nós vamos estudar as pilhas e as eletrólises. Então, são os dois tipos de reações químicas que nós vamos estudar. Aqui, ó, o que nós temos para ver aqui sobre isso? Nas pilhas, qual que é a parte importante? Nas pilhas, são reações que produzem corrente elétrica, enquanto as eletrólises é um processo inverso. Nas eletrólises, a gente tem uma reação química que vai ser produzida a partir de uma corrente elétrica. Ou seja, enquanto as pilhas, a reação produz uma corrente, nas eletrólises, uma corrente que produz a reação. Então, para que a reação química aconteça, vai haver consumo de corrente elétrica, ok? A eletroquímica ela se baseia nas reações de oxirredução. Nós já estudamos reações de oxirredução, estudamos a variação de Knox, o balanceamento dessas reações. Lembrando, então, que reações de oxirredução são aquelas que vão envolver a troca de elétrons. A gente vai ter uma espécie que vai oxidar, que vai ceder elétrons, e outra espécie que vai reduzir, que vai ganhar elétrons, ok? Então, as reações que nós vamos estudar aqui são reações de oxirredução. Bom, vamos observar aqui a pilha de Daniel. Esse é o esquema da pilha de Daniel, um experimento que pode ser feito até mesmo por você, tá? O que está acontecendo nesse experimento? Vamos observar aqui essa figura. Aqui nós temos uma solução aquosa de sulfato de cobre e nessa solução aquosa foi mergulhada uma lâmina, uma chapa de zinco. O que é observado, isso acontece naturalmente, é o seguinte, que com o passar do tempo, essa solução de sulfato de cobre ela começa a reduzir a quantidade de sulfato de cobre, começa a diminuir, a concentração dessa solução começa a diminuir e a chapa, nessa chapa aqui de zinco, há um depósito de cobre. Então, o que aconteceu inicialmente? Eu tinha uma chapa de zinco que foi mergulhada em uma solução de sulfato de cobre e, com o passar do tempo, é observado um depósito de cobre na placa de zinco. Resumindo essa reação, o que nós temos é o seguinte. Aqui nós temos o zinco, né, no estado metálico. Então, o zinco aqui, como substância simples, a gente sabe que o NOx dele é 0. E ele está reagindo com o sulfato de cobre que estava presente na solução. Após um tempo, o que é observado é um sulfato de zinco na solução e o cobre metálico vermelho, que adere à placa de zinco. Então, o que aconteceu aqui foi uma reação de oxirredução, onde o cobre que estava na solução, ele passa para a placa, e o zinco que estava na placa, ele passa, então, para a solução, ok? Simplificando essa reação, o que nós temos? Simplificadamente, nós temos o seguinte. Bom, nós temos aqui o zinco mais o cobre. Nós agora estamos analisando apenas os íons, ok? Então, a gente tem o zinco metálico mais o cobre que estava lá na nossa solução, que é de sulfato de cobre, que vai virar Zn2+, é o zinco que foi para a solução, mais SO4, 2-, mais o cobre sólido, que foi para a placa, ok? Esses dois íons, sulfato, está no reagente, está no produto, a gente pode cortar isso. Então, resumindo, como nós temos como seria essa reação resumidamente? A gente vai ter o zinco mais o cobre. Agora, o zinco metálico, ele está cedendo 2 elétrons para o cobre e está virando Zn2+, mais cobre metálico. Uma reação de oxirredução. Aqui a gente tem uma variação, olha, de NOx. Como que aconteceu essa variação? A gente tinha aqui o zinco com NOx igual a 0 e ele passa a ser NOx mais 2, enquanto o cobre era mais 2, ele sofre uma redução e passa para o NOx 0, ok? Uma reação de oxirredução. Bom, essa última equação que nós fizemos aqui,
a gente pode reescrever as semi-reações. São chamadas de semi-reações de oxidação ou semi-reações de redução. Nas semi-reações, gente, a diferença que nós temos aqui é que os elétrons aparecem, tá? Porque a reação de fato está acontecendo entre o zinco e o cobre. Então, o que nós temos? O zinco sofrendo uma oxidação. Quem oxida doa elétrons, perde elétrons, por isso esses elétrons aparecem aqui no produto, enquanto o cobre 2+, ele recebe, ganha elétrons, então esses elétrons aparecem aqui nos reagentes para virar cobre sólido. Essas reações nós chamamos de semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Então, pessoal, é importante a gente observar o seguinte, que essa reação que nós estávamos falando, ela é uma reação espontânea, né? Então, aqui agora nós temos um esquema da pilha de Daniel. A primeira pilha aí que nós temos é quimicamente, tá? Como que é esse esquema da pilha? Como que esse esquema funciona? Então, vamos observar aqui a figura. Nós temos duas soluções, a gente vai chamar essas duas cubas aqui de duas semicélulas, ok? Então, a gente vai pegar a placa de zinco e vai mergulhar no sulfato de zinco. Vamos pegar uma plaquinha de cobre e mergulhar no sulfato de cobre. Essas duas placas vão ser ligadas por um fio metálico, que vai permitir a passagem de elétrons. Tá? Lembrando que elétrons não passam na solução, não é mesmo? Solução apenas íons. O elétron não sabe nadar, então o elétron não vai estar na solução. Então, ligamos essas duas placas, que são chamadas aqui de eletrodos. Então, nós vamos ter dois eletrodos conectados por um fio metálico. Aqui no meio separando essas meias células, a gente tem uma porcelana porosa. Essa porcelana, ela impede que essas duas soluções aqui se misturem, mas ela permite a passagem de íons. Essa passagem vai ser importante, já já a gente vai falar aqui o porquê, ok? Então, esse esqueminha está mostrando o seguinte, a chapa aqui de zinco, que é o nosso eletrodo de zinco, a gente já viu na reação que ele vai sofrer uma oxidação, certo? É importante, nas pilhas, a gente determinar o nome desses eletrodos, ok? Onde acontece a oxidação, que é aqui no caso do eletrodo de zinco, ele recebe o nome de anodo, e ele é o polo negativo. Então, nas pilhas, o anodo é o polo negativo e onde acontece a oxidação. Já aqui no cobre, vai ser o nosso polo positivo e ele recebe o nome de cátodo, é onde acontece a redução. Tem um macetezinho para isso, né? Vocês já devem, talvez, ter ouvido falar nesse macete. É um macetezinho do CRAU. Aqui, ó, CRAU. Cátodo, redução, anodo, oxidação, ok? Ou você pode simplesmente lembrar disso como consoantes e vogais, onde a gente tem as consoantes aqui juntas, olha, cátodo e redução, e no anodo é onde acontece a oxidação. Isso é extremamente importante, tá? As provas costumam falar sobre esses eletrodos e a gente tem que saber o que acontece, qual tipo de reação acontece em cada um deles, ok? Então, nós temos aqui o zinco sofrendo a oxidação, o nosso anodo, polo negativo, e aqui o cobre, onde vai acontecer a redução, o cátodo, que é o nosso polo positivo. O fluxo de elétrons, de onde saem os elétrons? Saem da placa que está oxidando para a que está reduzindo, certo? Então, o fluxo de elétrons vai vir do anodo para o cátodo. Pronto, montamos aqui a nossa pilha, montamos aqui as nossas células. E o que nós vamos observar com o passar do tempo? Com o passar do tempo, o que pode ser observado é o seguinte, o zinco ele vai sofrer uma oxidação. Então, quando o zinco oxida, ele passa de metal para a solução. Ele deixa de ser o zinco metálico e vem para a solução. Enquanto o cobre, ele vai sofrer a redução. Ou seja, o cobre que nós tínhamos na solução, ele vai receber elétrons, vai ganhar elétrons, vai sair da solução e vai depositar na placa. Então, com o passar do tempo, o que nós observamos é o seguinte, a placa de zinco ela fica corroída, enquanto a massa na placa de cobre ela aumenta. Por que mesmo? Porque na placa de zinco está acontecendo uma oxidação, íons estão vindo para a solução, enquanto íons saem da solução de sulfato de cobre e passam para a placa, ok? Então, depois de algum tempo, o que nós vamos observar? Placa de zinco corroída,
a solução de sulfato de cobre fica mais diluída. Por que isso está acontecendo? Porque está saindo íons cobre para cá. Então, essa solução fica mais diluída, enquanto a solução de sulfato de zinco fica mais concentrada, porque saem íons da placa para a solução, ok? E a massa do eletrodo de cobre aumentou. Repetindo, onde acontece a oxidação, a massa diminui. Onde acontece a redução, a massa aumenta. Onde acontece a oxidação, a concentração da solução aumenta. Onde acontece a redução, a concentração da solução diminui. Se na solução aqui, olha, de sulfato de zinco, está vindo muito zinco para essa solução, vocês concordam que essa solução vai ficar mais positiva? Ao passo que na nossa semicélula aqui de cobre, olha o que está acontecendo. Saem íons cobre e vão para a placa. Então, está sobrando o íon sulfato. Essa solução está ficando mais negativa. Aqui vai funcionar a nossa plaquinha porosa. A importância dela é essa, olha. Ela permite a passagem de íons. Essa solução estava ficando muito positiva, enquanto essa estava ficando muito negativa. Então, vai haver passagem de íons. Passam íons zinco de uma solução para outra e íon sulfato de uma solução para outra, que vai fazer com que essa pilha não polarize, tá? Vai prolongar aí essa reação, ok? Bom, então, falando sobre as reações, o que nós temos, qual é a reação global que nós temos, então, aqui da pilha? O zinco, que está sendo gasto, está sendo corroído, era o nosso zinco sólido. A concentração da solução de sulfato de cobre diminui, como nós vimos. Com o passar do tempo, então, nós temos formando aqui mais EnSO4, mais sulfato de zinco, aumentando a concentração, né? Está sendo formado aqui, mais o cobre metálico que se depositou lá na nossa placa. O que nós observamos é o seguinte: com o passar do tempo, se acabasse aqui um dos reagentes, ou o zinco, né, ou as nossas soluções, essa reação deveria parar. Mas, na verdade, o que é observado é que a voltagem da pilha vai diminuindo com o tempo. Isso indica que essa é uma reação em equilíbrio. Então, nós temos, na verdade, uma reação aqui em equilíbrio, e essa reação em equilíbrio vai indicar a voltagem da nossa pilha, tá? Sempre uma reação em equilíbrio, e já já nós vamos aprender a calcular a voltagem dessa pilha. Aqui nós temos uma montagem mais comum da pilha de Daniell. Nessa montagem, a gente vai colocar exatamente a mesma montagem anterior, mas mais simplificada aqui um pouco, tá bom? A placa de zinco, o eletrodo de zinco mergulhado na solução de sulfato de zinco, a placa de cobre mergulhada na solução de sulfato de cobre. Os dois eletrodos ligadinhos aqui por um fio metálico. Lembrando que, o que nós temos mesmo? Aqui no zinco vai acontecer a oxidação, não é mesmo? Então, vão passar elétrons da placa de zinco lá para a placa de cobre. A oxidação acontece aqui. Onde acontece a oxidação é o nosso polo negativo, chamado de anodo. Onde acontece a redução é o nosso polo positivo, chamado de catodo, ok? Então, vai passar elétrons aqui, íons vêm para a placa, o mesmo esquema que nós vimos. Só que agora, ao invés de colocarmos uma placa de porcelana, a gente coloca aqui nessa representação uma ponte salina. Nessa ponte salina, a gente tem um sal qualquer, pode ser NaCl. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o KCl. Então, nós temos íons. Se a gente tem o KCl, ele é um sal, ele se ioniza, não é mesmo? A gente tem aqui o K+, e a gente tem íons Cl-. A gente tem um sal, a gente vai ter, então, os seus íons respectivos. Com o passar do tempo, olha, se o zinco está oxidando, aqui está ficando com muito íons zinco, muito íons En2+, o cobre está vindo para a solução, então a gente está ficando com muitos íons SO4, 2-. O que a ponte salina vai fazer, então? Vai ter uma migração aqui de íons, ela vai permitir uma migragem aqui de íons, olha. Aqui que está ficando muito positivo, os íons Cl- vêm para cá, enquanto os íons K+ vêm para cá, tá? Tem uma passagem aí de íons para evitar a polarização da pilha, da mesma forma que acontecia lá com a nossa porcelana porosa, ok? Essa é a representação mais comum que nós temos sobre a pilha de Daniell. Existe uma convenção
de como que a gente vai representar essa pilha. Como que ela é representada? Ela pode ser representada da seguinte forma, esquematicamente da seguinte forma. Do lado esquerdo, a gente representa o anodo, o nosso polo negativo, onde acontece a oxidação. Esses aqui, olha, para separar, mostrando que a gente está separando o anodo da solução, um tracinho. Quando a gente tem dois tracinhos, esses dois tracinhos, eles estão indicando a parede porosa ou a nossa ponte salina, tá? E aqui nós temos a outra semicélula representada, que é o cátodo, o eletrodo positivo, onde vai acontecer a nossa redução. Observe, gente, muitas vezes vai ajudar até nas questões, tá? Já vai te falar, se vier representado assim, a própria questão já te diz quem é o cátodo e quem é o anodo, tá bom? Então, aqui já está mostrando, olha, a gente tinha o zinco sólido passando a Zn2+, onde aconteceu, então, uma oxidação, e aqui a gente tinha o cobre 2+, virando o cobre sólido, onde aconteceu uma redução, ok? Essa é a representação que nós temos convencional aqui, convencionada dessa pilha. Bom, vamos fazer um exercíciozinho sobre isso, um exercício aqui da UFMG, um exercício mais antigo, mas que fala sobre esse assunto, sobre eletroquímica, tá? Então, vamos lá. O que está dizendo aqui, ó? Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada. Olha como nós temos já aqui informações importantes. Olha só, está dizendo que a gente mergulhou uma placa de cobre. Então, eu peguei uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata e observou-se uma coloração azulada na solução. E ele vai te falar de onde vem essa coloração. Ela é característica da presença de íons cobre 2+ aquoso e um depósito de prata. Olha quanta informação importante nós temos aqui. Qual que é o esqueminha? O esqueminha é o seguinte, olha, nós fizemos. Ele pegou aqui uma cuba, mergulhou nessa cuba uma plaquinha de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, de AgNO3. Então, aqui a gente tinha uma solução de nitrato de prata. Com o passar do tempo, observou-se uma quantidade de cobre 2+, porque a coloração ficou azulada, característica do cobre 2+. Então, veio cobre para a solução, olha. Aumentou a quantidade de cobre aqui, né, na solução, íons cobre. E um depósito de prata sobre a placa. Então, a prata, vamos mudar essa cor, a prata veio para a placa. O que está acontecendo, gente? Se a gente tem aqui uma solução de nitrato de prata, nós temos os íons Ag+ e NO3-. Está ficando meio rabiscado aqui. Ok? O que vai acontecer? Esses íons prata estão indo para a placa, enquanto cobre está saindo da placa e indo para a solução. Vamos ver o que está querendo dar a gente aqui. Sobre essa reação, pode-se afirmar corretamente que, vamos tirar essa baguncinha daqui a pouquinho, a concentração de íons nitrato diminui durante o processo. A concentração de íons nitrato não vai sofrer nenhuma alteração nesse processo. O nitrato não aumenta nem diminui. O que está mudando aqui? Íons cobre e íons prata. Nitrato não está sofrendo nenhuma alteração. Letra B. O cobre metálico é oxidado pelos íons prata. Exatamente o que a gente observa. A gente tinha aqui, ó, o cobre na placa, que era o cobre sólido, ele está indo para a solução, virando Cu2+, enquanto a prata que estava na solução, ele está indo para a placa de cobre. Então, nós tínhamos o cobre sólido virando Cu2+, então está virando Cu2+, o NOx dele está saindo de 0 para +2, então ele sofreu uma oxidação, um aumento do seu NOx, enquanto a prata, que tinha o NOx +1, está virando 0, que ela está saindo da solução e indo para a plaquinha, ok? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Olha, o cobre metálico, ele está sofrendo uma oxidação pelos íons prata. Mas vamos analisar as outras alternativas. O íon prata cede elétrons à placa de cobre. Se ele cedesse elétrons, ele estaria sofrendo uma oxidação. Observe que a letra B e a letra C, elas anulam uma outra. Logo, uma das duas tem que ser a resposta, tá? Na verdade, o íon prata, ele está
recebendo elétrons, ele está sofrendo uma redução. Letra D, o íon prata é o agente redutor. Vamos voltar lá nas nossas reações de oxirredução. Está falando que o íon prata ele é o agente redutor. O íon prata ele está sofrendo uma redução. Se ele sofre uma redução, então ele é o agente oxidante. Ele provoca a oxidação do outro. E um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa. Olha, isso é bem interessante. Está falando que apenas um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa. Para a gente pensar nessa relação, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aqui, a nossa reação global desse processo. Então, na verdade, qual que é a reação que nós temos? Vamos fazer aqui no cantinho. A gente viu que o cobre está sofrendo uma oxidação. Então, nós tínhamos o cobre, que está passando a Cu2+, mais 2 elétrons, ok? A prata está sofrendo uma redução, ela ganha elétrons. A prata, gente, ela é o Ag mais um elétron, virando, então, prata sólida, virando Ag. O que está acontecendo na realidade? Nós temos que fazer a reação global desse processo. Para fazer a reação global, nós precisamos balancear essa equação. Esse elétron tem que sumir aqui. Então, a gente tem que multiplicar essa equação toda por 2. Então, são 2 íons prata e 2 elétrons. Meu Deus, que coisa feia essa aqui. Vamos botar esse mais bonitinho, vai. Vamos lá. Aqui, mais 2 elétrons, virando 2 Ag sólido. Então, agora sim, para a reação global, eu posso cortar esses elétrons. Então, para cada um cobre, cada átomo de cobre, 2 íons prata que saem da solução e vão para a placa, ok? Por isso que a alternativa E está incorreta, tudo bem? Então, a resposta certa, letra B. Uma questãozinha simples aí sobre pilhas. Uma questão muito boa, por sinal. Bom, as pilhas, elas têm uma voltagem, né? Que é chamada de força eletromotriz, a FEM ou a DDP dessa pilha. O que é essa força eletromotriz? O que é essa diferença de potencial na nossa pilha? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos comparar aqui, olha, com uma cachoeira mesmo. É uma queda d'água, né? A gente tem um nível superior, um nível inferior e uma energia potencial aqui para que a água caia. Tem que ter uma diferença de potencial para que haja um fluxo aqui de água. No nosso caso da pilha, o que vai haver vai ser um fluxo de elétrons. Para que haja esse fluxo de elétrons, é necessária uma diferença de potencial. Toda pilha tem uma voltagem, tem uma diferença de potencial. E é isso que nós vamos aprender a medir aqui nas nossas pilhas. Diferença de potencial, voltagem medida sempre em volts, ok? E essa DDP, essa voltagem, ela depende de 3 fatores. Depende da natureza dos metais, que a gente vai formar a nossa pilha, nós podemos fazer pilhas com vários metais. Depende da concentração das soluções e da temperatura em que essa reação acontece. Vamos analisar aqui um por um, tá? A natureza dos metais. Qual é a importância da natureza dos metais? Olha, nós vimos que um metal vai sofrer uma oxidação, enquanto o outro metal vai sofrer uma redução. Então, na verdade, é como se um metal estivesse empurrando elétrons e outro estivesse recebendo elétrons. Então, quanto maior for essa capacidade de empurrar os elétrons e de receber esses elétrons, maior vai ser a voltagem da minha pilha. Isso vai influenciar na voltagem da minha pilha, tá? Por isso que depende muito dos metais que nós estamos utilizando, ok? A concentração das soluções. Olha só, vamos pensar lá no princípio de Le-Chatelier, lá no equilíbrio químico. Nós vimos que essa aqui é uma reação que está em equilíbrio. Então, se eu aumento a concentração em um dos lados, eu vou deslocar o equilíbrio, eu vou favorecer para o lado oposto. Lembra que a concentração, ela desloca o equilíbrio, segundo o princípio de Le-Chatelier? Então, no nosso exemplo aqui, olha, se a gente pegar, aumentar a concentração aqui de CuSO4, se a gente aumenta essa concentração, o que vai provocar? Um deslocamento do equilíbrio, favorecendo a reação direta. Isso vai alterar a voltagem da minha pilha, isso vai aumentar a voltagem da pilha. Agora, se eu fizer o lado oposto, se eu aumentar a concentração do ZnSO4,
princípio de Le Chatelier. Eu desloco para o lado oposto. Isso vai contrariar o funcionamento da pilha e, portanto, vai alterar, vai diminuir a sua voltagem, ok? Vai diminuir aqui a FEM da nossa pilha. Então, a concentração é importante por isso. E, por fim, a temperatura, porque a temperatura ela influencia em todas as reações químicas, como nós sabemos disso. Então, foi escolhida arbitrariamente a temperatura de 25 graus Celsius como a temperatura padrão normal de uma meia célula. Sempre que a gente está falando sobre pilhas, sobre reações de pilha, a gente está falando na temperatura de 25 graus Celsius, ok? Quais são os potenciais que nós temos? Para calcular essa voltagem, a gente precisa ter potenciais padrão de redução ou de oxidação, tá? Normalmente, olha só, aqui nós temos uma tabelinha como exemplo, olha, com potenciais de redução, o estado aqui reduzido e o estado oxidado. Dando o potencial de redução, nós temos o de oxidação e vice-versa, porque são reações inversas, não é mesmo? Olha só, nós temos aqui o potencial de redução. Redução é ganhar elétrons. Então, por exemplo, o potencial de redução do lítio é menos 3,04. A redução é o ganho de elétrons, é a reação para cá. Então, se eu quiser saber o potencial de oxidação, eu consigo? Sim, é a reação inversa. Então, é só inverter essa reação, inverter o sentido. Essa reação para a direita é a reação de oxidação. E aí, o seu potencial de oxidação vai ser mais 3,04. Vai mudar o sinal. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós podemos fazer pilhas com vários desses metais. Aqui a gente pode associar 2 desses metais aqui tranquilamente para fazer a nossa reação, ok? Como que a gente vai calcular a força eletromotriz? A gente vai calcular a força eletromotriz da seguinte forma. Na verdade, a gente encontra isso nos livros aqui, 3 formas aqui possíveis. Olha, potencial de oxidação mais o potencial de redução, ou o potencial do cátodo menos o potencial do anodo, ou o potencial do maior menos o potencial do menor. Vou te mostrar um jeito que eu acho mais simples, sem ter que decorar fórmula nenhuma. É só a gente fazer a reação global. E a gente vai somar, assim como a gente faz lá na termoquímica. Vocês vão ver que vai dar certinho, sem ter que decorar nenhuma fórmula. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, olha, se nós fizermos a pilha entre a reação entre o zinco e o cobre, que é a pilha que nós estamos mexendo até agora. Aqui nós temos o potencial redutor e o potencial oxidante. Cuidado, vai ficar meio confuso inicialmente, mas vocês vão ver que é muito mais simples do que parece, tá? Nós temos esses 2 potenciais e aí nós vamos inverter a equação 1 e vamos manter a equação 2 e vamos somar, fazer aqui a nossa reação global, porque nós já vimos que o zinco ele vai sofrer uma oxidação, enquanto o cobre vai sofrer a redução. Então, essa reação de redução do cobre, a reação do zinco oxidando, vai inverter essa reação. Então, nós invertemos, somamos as duas, olha, e encontramos aqui o nosso ΔE, o nosso DDP dessa pilha, igual a 1,10. Como invertemos a equação do zinco, o sinal do seu potencial tem que ser invertido, tá? Ele era menos 0,76 e ele vai virar mais 0,34, ok? Bom, ô Poliana, mas tá muito confuso isso daí, eu não entendi. Por que você inverteu e tal? O que está acontecendo? Não estou entendendo esse potencial que foi dado. Que potencial é esse? Estou um pouco perdido. Tem um jeito muito mais simples de calcular isso. Como que a gente vai calcular, ao invés de ficar decorando fórmula, ficar olhando o redutor, o oxidante, né? Olha o que nós temos aqui. Nós temos 2 reações, semi-reações de redução. O elétron está nos reagentes. Então, o meu elemento está absorvendo, está ganhando esse elétron, recebendo esse elétron, está mudando de NOx, olha, saindo de mais 2 para 0, os 2 saindo de mais 2 para 0, então eles estão sofrendo uma redução, uma diminuição do seu NOx. Se eu tenho 2 reações aqui, se essa reação é de redução e eu tenho um potencial, esse potencial é o potencial de redução. Para as 2 reações, qual dos 2 tem o maior potencial de redução? O cobre, né? Porque é mais 0,34, enquanto o zinco é menos 0,76. Quem tem o maior potencial de redução
reduz, fazendo com que o outro sofra, então, o quê? Uma oxidação. Então, é bem simples, olha. Se esse potencial aqui é o maior, então significa que ele reduz. Mas cuidado, viu, gente? É sempre que o potencial é maior, está reduzindo? Depende da reação. Como essa reação é de redução, sim, poderia ter me dado um potencial de oxidação, tá? Quem tem o maior potencial de oxidação oxida, fazendo com que o outro reduza, tudo bem? Então, como as reações são de redução, esse cara vai reduzir, enquanto esse cara aqui vai oxidar. Então, esse aqui oxida. Um reduz e o outro oxida. Logo, quem reduz, eu mantenho essa equação. Foi o que aconteceu aqui embaixo. Olha, eu mantenho essa equação. Já que esse está oxidando, eu preciso inverter essa reação, fazer a reação de oxidação. Ó. Quem está no reagente vira produto, quem está no produto vira reagente. Inverti a reação. Como eu inverto a reação, eu inverto o sinal, que era menos, passa para mais. E agora, simplesmente fazer a equação global. Somar as duas, cortam-se os elétrons, nós temos a reação global, que nós vimos aqui várias vezes, inclusive, a reação global, e o nosso ΔE, a nossa DDP da nossa pilha, vai ser simplesmente essa soma, que é 1,1 volt. Bem mais fácil, né? A gente não precisa decorar fórmula nenhuma, tá? Fica mais tranquilo assim. Quem tem o maior potencial de redução, reduz, fazendo com que o outro oxide. Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida, fazendo com que o outro reduza. É simplesmente essa aplicação, ok? Uma outra observação muito importante, gente, é o seguinte. Nós fizemos um exercício anteriormente entre a prata e o cobre, não foi? Aí nós vimos o seguinte lá, nós vimos que o cobre estava sofrendo uma oxidação, e aí nós fizemos a reação. Aqui, ó, nós fizemos a reação do cobre, era o cobre 2+, virando cobre, mais 2 elétrons? Não, não era isso, não. Estou ficando doida. O cobre estava sofrendo uma oxidação, ó que loucura. Era o cobre virando Cu2+, mais 2 elétrons, e a prata estava sofrendo uma redução, que era a prata, o Ag+, mais elétron, virando Ag, certo? E aí nós fizemos o balanceamento dessa reação. Se eu tivesse que calcular a DDP dessa pilha, ele me daria aqui os potenciais, a gente colocaria os valores potenciais. Porém, a prata, a gente tem que balancear, né? Teríamos que multiplicar ela toda aqui por 2 para a gente conseguir fazer a equação global. Lembra? Fizemos isso no exercício agorinha. E aí nós somamos as duas reações, cortamos aqui os elétrons, fizemos a reação global. O importante aqui é o seguinte, lá na termoquímica, quando nós estudamos termoquímica, nós temos um ΔH, quando a gente multiplica uma equação por algum número, como nós fizemos com a prata aqui, ó, multiplicamos por 2, o valor do ΔH, ele é multiplicado por 2. Na DDP, isso não funciona, tá? Não é assim. Por favor, não multiplique. Se você precisou balancear a sua equação aqui, o valor do potencial ele é o mesmo, ele não é multiplicado, ok? A única alteração que vai acontecer no potencial deu um potencial de redução e aquele composto está oxidando, vai inverter o sinal. Mas se precisou multiplicar por qualquer valor, esse potencial não vai ser multiplicado, não funciona da mesma forma da termoquímica, ok? Precisava falar isso para você não multiplicar o valor, senão você vai encontrar um valor aqui para a sua DDP diferente do real, ok? Resumindo tudo que nós falamos, o que nós temos então na nossa pilha? Olha só, que bonitinho aqui, um resumo de tudo que nós falamos. Bom, no anodo, ó, Azinho, Ozinho, anodo, oxidação. No cátodo, nós temos a redução, ok? Então, anodo, oxidação, cátodo, redução. Lembrando também que anodo é nosso polo negativo, cátodo, nosso polo positivo. Se aconteceu oxidação, automaticamente acontece uma corrosão, uma diminuição da massa. Onde acontece a redução, acontece uma deposição, um aumento da massa na nossa plaquinha, no nosso eletrodo. Onde acontece a oxidação, está saindo íons da placa para a solução. Então, a concentração, esse símbolozinho de concentração aumenta.
E onde está acontecendo uma redução, saem íons da solução e vão para a placa. Então, a concentração da solução diminui. Super resumo sobre pilhas. O fluxo de elétrons, super importante, olha, vai de onde oxida para quem reduz. Então, o fluxo de elétrons vai sair de onde? Do anodo para o catodo, ok? Esse é o nosso fluxo de elétrons. A reação da pilha, gente, ela é uma reação espontânea. Foi uma das primeiras coisas que nós falamos. Isso significa obrigatoriamente que a sua DDP vai ser sempre maior do que zero. Se você calculou uma voltagem de uma pilha e essa voltagem deu menor que zero, está errado, tá? A voltagem da pilha sempre vai ser positiva, sempre maior do que zero. Isso indica que a nossa reação ela é uma reação espontânea, ok? Relembrando aqui a nossa representação da pilha, olha, o anodo seguido aqui do catodo, separadinho por uma ponte salina, ok? As pilhas, então, o que elas fazem? Elas produzem corrente elétrica a partir de reações químicas. Esse é o nosso resumo aqui sobre pilhas, ok? Pilhas produzem corrente elétrica a partir de uma reação química. Temos aqui uma DDP maior do que zero, sempre indicando que essa reação é uma reação espontânea. Esse é o nosso super resumo sobre pilhas. E para fechar esse assunto, mais uma pequena questão aqui, agora uma questão da PUC do Rio de Janeiro sobre pilhas. E a gente fecha esse assunto para depois, posteriormente, falarmos sobre eletrólise, ok? É dada a seguinte célula galvânica. Olha o que eu falei para você sobre a representação aqui da pilha. Olha, vamos fazer o exercício fingindo que essa representação não está aqui e já vocês vão perceber como ele já está te indicando quem oxida e quem reduz apenas aqui na representação da pilha. Olha, sabendo que os potenciais das semi-reações são... Agora a gente tem uma pilha de cádmio e zinco. Mudamos aqui os metais. Essa reação é de quê, gente? Ele não falou o potencial do que é. Ó. Ele não falou se é de redução nem se ele é de oxidação. A gente tem semi-reações de redução, porque o elétron está no reagente. Então, esses potenciais são potenciais de redução, tá? Escolha a única afirmativa correta em relação à reação espontânea. Então, aqui é a reação correta. Opa, que é a nossa reação correta. Em relação à reação espontânea que ocorre na célula. Lá no enunciado ele já falou, não, só falou que era uma célula galvânica, né, mas está dizendo que é uma reação espontânea. Isso significa que o DDP dela, então, tem que ser DDP obrigatoriamente maior do que zero. Só por ter dito que ela é espontânea. Automaticamente, né? Se você está querendo fazer a prova, concurso, qualquer prova que você vai fazer, de cara você já poderia eliminar, olha, alternativa A e alternativa B, que estão mostrando potenciais negativos, ok? Mas vamos fazer uma análise aqui, então, do que está acontecendo. Vamos calcular o potencial dessa pilha, vamos usar tudo que a gente sabe aqui sobre isso. Então, vamos lá. Como que eu vou saber o potencial da pilha? Ah, aí, Poliana, ó, beleza, tem dois negativos, mas tem um potencial positivo. E aí? O que nós acabamos de falar? Temos potenciais de redução. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Quem tem o menor, oxida. Quem tem o maior potencial, menos 0,40 ou menos 0,76? Maior potencial, menos 0,40. Então, isso significa que, se esse cara tem o maior potencial de redução, então ele reduz. Enquanto o nosso querido zinco vai oxidar. Ele oxida, ok? Então, o nosso cádmio reduz, enquanto o zinco oxida. Vamos fazer essa reação aqui, então. Como é que vai ficar? Vamos lá, vai ficar o cádmio, 2 mais 2 elétrons, formando o cádmio sólido. E o nosso ΔE aqui, o nosso Ezinho, o nosso potencial, igual a menos... Opa, vamos apagar aqui, que está muito bagunçado. Vamos fazer isso mais bonitinho. Não vou colocar o Ezinho não, tá? Só o valor para não ficar muito ruim aqui, ó. Então, é menos 0,4 volts, ok?
porque ele está sofrendo a redução. Logo, ele está forçando a oxidação do zinco. Então, a gente vai inverter a equação do zinco. O zinco vai virar Zn, que vira Zn2+, mais 2 elétrons. Se a gente inverteu essa equação, esse sinal aqui inverte. Mais 0,76 volts. Então, agora nós vamos fazer a equação global. Soma todo mundo. Na hora de somar todo mundo, o que a gente faz? Quem é igual de um lado e do outro, a gente corta, né? Equação global. Corta aqui os elétrons. Qual que é a reação global que nós temos, então, aqui dessa pilha? Ó? CD2+, mais Zn, formando CD sólido, mais Zn, 2+. E qual que é o potencial? Ao invés de ficar decorando a fórmula, a gente só somos 2, né? Menos 0,4 mais 0,76 vai dar mais 0,36. Meu Deus, que letrinha. Mais 0,36. Então, a gente falando que o potencial aqui era menos 0,36. Está errado, né? É mais 0,36. A letra C, o potencial é mais 1,16. Errado, como nós já calculamos. A reação é a reação global. CD2+, aquoso, mais Zn, sólido, formando Zn2+, mais o cádmio sólido. Certinho, a letra D. A letra E está falando que é o contrário, né? Está falando que o nosso zinco está sofrendo uma redução enquanto o cádmio está oxidando. Então, a resposta correta é a nossa resposta, letra D. Ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de pilha. Espero que vocês tenham gostado, compreendido bem aí esse assunto. Façam exercícios que vocês vão perceber que não é um assunto tão complicado quanto parece, ok? A gente se vê numa próxima aula e até mais.